Olá você que é filho, filha de pais idosos. Olá você que é membra da comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso novo episódio do podcast Bengalas. Esse podcast que tem por objetivo acolher e instrumentalizar filhos de pais idosos e também, eventualmente, idosos, porque muitos cuidadores também já estão, né, acima dos 60, nessa tarefa tão nobre e tão desafiadora que é cuidar dos pais e nesse processo também que é tão especial, mas também tão sensível, que é o envelhecer. Hoje estamos aqui com uma convidada que para mim é muito especial, já tinha tempos que eu queria trazê-la, porque é uma profissional que eu admiro no meu trabalho como consultora e administradora e que foi a pessoa que levantou na Bahia e talvez no Brasil deve ter sido uma das pioneiras a temática da longevidade. Eu estou aqui com Maísa Neville, autora de um livro sobre o tema, curadora de um grande evento que vai acontecer em breve sobre longevidade, que tem como slogan "O futuro é 50 a mais". E Maísa, eu abro o espaço aqui para você se apresentar e falar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é a longevidade. Marta, obrigada aí pelo convite e bom dia aí para toda a comunidade do Bengalas. Este projeto que tem muito a ver com a discussão que nós já temos também com a longevidade, especialmente no ambiente organizacional, e comigo mesma, porque eu tenho 78 anos e já me coloco como uma pessoa que preciso também de atenção dos meus filhos, preciso de estar com alguém que me dê algum suporte em algum momento. Porque envelhecer é isso, é você ter clareza, ter consciência de que nós temos conquistas que outros não têm, por ter uma idade talvez menor, mas também já temos desafios e limites que fazem parte dessa fase da vida. Então, eu tenho alguma dificuldade na questão mobilidade, enfim. Tudo isso requer que eu já fique atenta, que eu já preciso de uma rede de apoio. Talvez não tanto quanto alguém que está em casa, já com comorbidades maiores, com limites, mas já faz parte desse grupo. Eu tenho filhos, eu não tenho filhas. Graças a Deus tenho filhos, noras, netos, amigos, que todos são muito queridos e me tratam com muito carinho. Mas também é uma outra realidade que eu preciso estar consciente. Então, essas questões que você traz aí no Bengalas, eu as vejo não como teoria, mas como algo que é uma vivência minha mesma, e de amigos e de grupos que eu participo, já por uma questão mesmo de relacionamento e de vida. E falando da longevidade, Marta, o que é longevidade? É você ter a longevidade, que é estarmos vivendo cada vez mais, e a nossa longevidade está conquistando espaços antes não vistos, porque nós saímos hoje de um patamar de vida onde tínhamos 40, 50 como uma meta de vida. Hoje já estamos em 77, 78 e vamos subir mais. Sim, a geriatra que acabou de sair daqui da gravação do podcast anterior falou que vamos viver até 100 e alguns, que a maioria dos pacientes dela já estão nessa faixa. Que ótima notícia, porque isso é muito bom, até porque viver é algo que é fantástico, é maravilhoso. E ninguém quer abrir mão. Eu, pelo menos, não quero abrir mão. Sim. Agora, perceba, olha o conflito. Eu não quero abrir mão, quero viver. Mas, de repente, quando falo em envelhecer, eu começo a entrar em conflitos e até negar esse meu processo de envelhecimento. Porque como não é algo que eu teria como escolha de vida,
não é tão fácil de compreender, mas é como você disse quando nós conversávamos aqui antes, só tem duas alternativas, ou envelhecer e viver bem, ou morrer. Eu não quero essa segunda alternativa. Eu quero a primeira. Agora, gente, também tem algo, Marta, que para mim é muito claro. Durar e viver. Eu não quero ser alguém que está com uma vida dizendo, porque eu estou aí, trazendo só a idade. Eu acho que é importante que essa idade, ela também traga para mim elementos de estar bem, de viver com prazer, de estar, de certa forma, participando, contribuindo, me sentindo integrada. Aí é que é a longevidade. É eu ser uma pessoa que tenho a idade, que tenho a minha experiência, que canalizo toda essa experiência, todo esse acumulado que eu trouxe, não só de conhecimento, mas de vivência, para transformar uma realidade. Transformar uma realidade gerando valor, recursos, entregas para mim, que pode ser remunerado ou não. O importante é que eu sinta que eu estou contribuindo, que eu tenho um horário de acordar, porque eu tenho algo a fazer de entrega, que tem alguém que eu sinta que está esperando aquela minha entrega para poder continuar o seu processo e contribuir com outros também, que ele também tem nessa cadeia aí de entrega, de fornecimento de trabalho. Eu participo, eu tenho noção clara quanto eu contribuo. Para as organizações, porque eu posso estar na organização com um vínculo tradicional de emprego, ou já posso estar participando com novas formas de contribuir, ou como consultora, ou como mentora, ou como gestora de um projeto. Novas formas hoje que tem de vínculo empregatício, de contribuição com os processos produtivos nas organizações, mas eu tenho ali uma responsabilidade, eu tenho um contrato, eu tenho alguém que depende do meu horário, da minha entrega, para poder também evoluir, crescer e sentir que essa minha contribuição tem valor, ou para a sociedade como um todo. Você já pensou? Se eu chego a 70, que eu já estou 78, chego a 80, 90, e eu não contribuo com nada, eu fico parada, eu não estou contribuindo com esse movimento da sociedade também. Sim. Aí está durando, não está vivendo. Eu estou durando, não estou vivendo. Adorei isso, viu? Você percebe como é importante que eu tenha vitalidade, me mantenha saudável, me mantenha com aquela energia e confiança, autoconfiança do meu valor, o quanto eu posso contribuir, e cada um dentro de suas escolhas. Ou num vínculo produtivo onde eu tenho retorno financeiro, ou num trabalho de voluntariado, onde eu também tenho um propósito, tenho retorno, sim, não é financeiro, mas é um retorno, às vezes, até muito maior, porque eu estou participando de um processo de ajuda e de transformação, ou mesmo cuidando dos meus netos, contribuindo com a família, indo para uma aula de música, começando a fazer algo que eu não fiz quando era jovem, mas agora tenho a oportunidade. Ou seja, a minha agenda, ela está completa de atividades. Aquela que eu escolhi, porque para mim é aquela que tem significado. Não é o que o outro me impõe, é o que eu escolho pelo significado que ela traz e pelo bem que ela me faz para manter-me feliz. Por que não? Porque quando a gente faz o que gosta, o que escolheu e se sente valorizada, reconhecida, a gente é feliz, né, Marta? Isso, com certeza. O Maísa, você é uma consultora empresarial experiente, vem da área de gestão de pessoas. Como foi que surgiu essa bandeira da longevidade? Em que momento você começa a tentar
para esse tema que é o tema do seu livro, né, e desse evento que já é a segunda edição ou é a primeira? Segunda. Segunda edição, né? E desse evento que você criou, que já está aí entrando no calendário, né, de gestão de pessoas aqui do nosso estado. Aconteceu alguma coisa? Foi o seu próprio processo de, não vou falar envelhecimento, mas ser jovem há mais tempo? Ou foi observando a realidade dentro dos seus clientes? Como foi que esse tema veio como uma bandeira que hoje você aí é uma das principais referências aqui no estado e no país? Marta, o processo, ele não tem algo que eu diga, foi aqui, um início determinado. Este processo, ele foi se dando com a própria vivência. Então, de repente, eu comecei a perceber que eu mesma não estava mais com tanta disposição física para o que eu fazia antes. Eu viajava muito, o Brasil todo. Eu chegava em um local, digamos, 10 horas da noite, às 8 da manhã já estava em sala de aula e tinha um voo de novo para retomar. Então, eu comecei a sentir que tinham mudanças acontecendo comigo mesma. Esse é um ponto que já me pôs em alerta. As coisas mudam. Você precisa estar atenta a você mesmo para ver. Outros elementos, por exemplo, na interação com o mundo corporativo. Eu comecei a sentir que as atenções, às vezes, nos contatos, nas reuniões, não estavam mais tão focadas em mim. Eu estava com meu sócio, Fábio Rocha, e a gente começava a sentir, como ele bem mais jovem, homem, você vê que tem dois elementos aí. O elemento já da minha maturidade e também o ser mulher, que é um outro elemento que também superpõe a essa questão de preconceito. Inclusive, só um parêntese, desculpe, Fábio foi meu colega contemporâneo de faculdade e eu disse a ele, como a gente tem mais proximidade, eu falei, Fábio, eu não te convidei, eu quero Maísa. Primeiro porque Maísa é essa pessoa que já é mais longeva e ativa, e também por ser mulher, por ser mãe, por ser avó, né? Porque eu sei que o recorte de gênero já é um ponto delicado no mercado de trabalho. Quando isso junta com o recorte da idade, isso é bem delicado. Então, assim, eu não queria Fábio, não pela competência, que ele é ótimo, né? Eu queria você por experiência, né? Por ser a pessoa que está vivendo isso e por ser mulher. Ô, Marta, mas isso é verdade. Não temos, não é porque prioriza um outro, não. Situações e situações, experiências, vivências mudam. Cada um contribui dentro de um campo de visão de mundo, visão de uma realidade, e isso é um conjunto que a gente traz pela nossa caminhada. Então, este movimento, ele veio se dando, como eu estou te falando, muito assim em mim. Eu sempre fui muito questionadora. Se é algo que faz parte da minha trajetória, é parar, refletir, olhar o amanhã, perspectivas futuras, e está hoje já com um olhar bem na frente. Eu tenho essa característica para tudo, para o profissional, para a minha vida pessoal, e assim, sem incômodo, olhando a realidade e vendo que ações, o que eu posso fazer, como eu posso conduzir, como eu posso caminhar em direção a. Nunca vendo como vitimação, porque eu não sou vítima por ter esse movimento de preconceito, de etarismo. É algo que é para todos que estão nesse grupo que nós estamos. Então, é ver, reconhecer e ver como eu posso conviver. Como eu posso contornar? Como eu posso minimizar? E como eu posso me inserir nesse universo sem grandes sofrimentos? Simplesmente tomando conhecimento, tendo uma noção clara do que está acontecendo e preparada para administrar.
para conviver e para dali tirar o que de melhor pode ser para mim. Primeiro, esse equilíbrio para lidar com a situação. Segundo, tem pontos positivos também aí. Então, como faz esse jogo de você fazer a leitura e às vezes até reverter em benefício daquilo que você busca? Porque a partir daí eu tenho a minha própria experiência, tenho uma vivência que os jovens não têm, que muitos daqueles que nos olham com um olhar meio atravessado, que uma coisa clara, Marta, este preconceito, esse etarismo, nem sempre é consciente. Muitas vezes ele é inconsciente. Não é a pessoa que está lhe dando aquele tratamento porque ela olhou e está lhe enquadrando no grupo. A nossa cultura, a forma que foi criado e viu e vivenciou com os avós, vivenciou com os pais, vivenciou com os amigos, onde isso era muito comum. A pessoa madura, a pessoa idosa, ela já não participava mais de nada, desatualizada, queria muito estar no queria social. Se aposentar. A gente agora não quer parar de trabalhar. Com pijaminha, tranquilo. Quer dizer, veja que essa construção fica na mente de cada um de nós. E, às vezes, isso inconscientemente reflete nas suas atitudes. Porque, assim, não dá para se trazer algo e começar até a rotular. Porque aqui tem isso, porque fulano faz... Não, gente, o movimento é mais complexo. Esse movimento não é tão simples de se lidar. Sim. E o que eu acho bacana, Maísa, que até me remete um pouco à história do Bengalas, que também nasceu de um desconforto meu, né, desse lugar de tá vendo meus pais envelhecerem, adoecerem, e eu tá dividida entre o cuidar deles e a vida produtiva e as outras demandas da minha vida familiar. Só que eu também não fiquei nesse lugar de vitimismo e transformei isso em ação e nasceu o Bengalas. E você transforma esse desconforto seu em ação e começa a trabalhar com o tema da longevidade. Outra coisa que eu acho bacana é que você podia ter feito isso somente no seu universo da consultoria, com seus clientes, com seus mentorandos, é isso? Acho que é mentorandos, seus coaches, mas você levanta uma bandeira e começa a conscientizar todo um mercado. E um mercado que não é fácil, porque o mercado da Bahia, né, a gente sabe que tem suas limitações de visão e de ação, diferentes de outros mercados mais desenvolvidos. E também é um pouco o que a gente faz aqui quando bota um podcast, quando bota um Instagram, não só atuar, mas também criar consciência, né? Então, eu acho isso muito bacana da sua parte. E aí eu queria saber, né, dentro dessa realidade empresarial, como é que esse etarismo e que esse preconceito se manifestam? Marta, ainda da minha fala anterior, uma das ações que eu tenho consciência de que foi muito alinhada a esse meu momento de olhar o futuro. Você vê, por exemplo, eu estava ainda no ambiente organizacional, eu tinha vínculo empregatício, eu atuava com cumprimento de todas as entregas que estavam inerentes às minhas responsabilidades, e eu já abri minha empresa de consultoria. Trabalhando já com isso, eu não tinha nem 50 anos, eu já estava no movimento do olhar o amanhã, de olhar o amanhã, porque se eu estava já atenta a essa mudança, eu precisava ver como é que eu ia conviver. Não sabia o desdobramento que ia se dar, mas sabia que algo eu precisaria fazer para me sentir, de certa forma, mais segura em relação a toda essa transformação que eu já estava percebendo. E daí eu comecei a participar de grupos, a discutir com pessoas muito de fora da Bahia, porque aqui a gente não tinha esse movimento. Grupos de São Paulo, de outras regiões, conversar com pessoas que também já estavam tendo essas dores como algo real,
que já estava percebendo. E daí a gente foi amadurecendo a ideia. E quando você diz como isso no mundo empresarial se dá, é de uma forma que não é tão confortável, mas que também não é tão clara como um indicador que você esteja e faça ideia. Então, você percebe, nos processos de seleção, no passado isso não era tão forte, mas depois começamos a ver um período onde a idade já era um elemento que podia lhe excluir de um processo. 3, 4 pessoas participando, você sabendo que você tinha todos os pré-requisitos, inclusive a sua questão de capacidade de entrega, capacidade de viajar, capacidade de passar o turno da hora extra até mais tarde, nenhum limite, nem físico, nem intelectual, nem de competência. Sim. Você estava concorrendo com igualdade, mas você se vê tirado, é como você disse, é super qualificada. Ou, não, mas no momento o enquadre com a cultura organizacional é outro. Ou o olhar para esta vaga tem mais adequação para o perfil. Tudo isso são recortes educados para lhe dizer que você já está com a idade acima. Teve um período que até nos currículos a gente fala, não põe a idade, porque senão você já... Mas hoje não adianta mais, porque quando vê a minha história, já qualquer analista já sabe, quem viveu tudo isso aqui já está mais acima. Então, você percebe que hoje já temos aí os aplicativos que eles mesmos já fazem a seleção. Então, este é um dos pontos que se percebe na hora da atração de talentos, do buscar. Outro, internamente, nos processos de tomada de decisão. Você está em uma posição X, onde você participa de todos os processos de tomada de decisão e, de repente, você começa a ver que você está sendo um pouco esvaziada, que essa questão de ir para decidir, para ter aprovado as suas ideias, tudo, já não é mais você o centro, já está sendo dividido com outros. E, sutilmente, você vai sentindo que você já não foi mais convidada para aquele processo, você já não está mais liderando tanto aquela outra atividade que estava. De uma forma sutil, vai sentindo que você está perdendo espaço, mas que não foi uma decisão sua ou decorrente da sua não capacidade de entrega. O movimento não é muito claro. Isso vai diluindo. E você começa a ver dos seus próprios pares e colegas observações de lhe rotular como resistente. Ela é resistente a isso ou aquilo. Não, gente. Será que é resistência? Porque resistência todos temos. Resistência à mudança faz parte de uma característica nossa. Sim. Na hora que você me ameaça, na hora que você me põe insegura, óbvio que eu vou resistir. Mas não é esse o toque. Então, às vezes, é um processo que eu estou sendo mais cautelosa, estou tendo uma análise crítica mais acurada daquela situação, porque eu estou... já viveu muitas vezes isso, né? Atenta a prevenir possíveis desdobramentos inadequados para aquele processo, para aquele fluxo, para os impactos daquela decisão. E isso, às vezes, requer um pouco mais de tempo. Não é um tempo também limitado, mas é resistência. Então, você percebe que os movimentos, eles são diferentes. Trabalhar com alguém ágil, que assim, qual é a linha? Não, vamos errar rápido, porque aí eu posso voltar e também consertar ou refazer rápido. Não é muita mentalidade que eu fui criada, que você foi criada. Então, nós erramos sim, e errar faz parte, porque só não erra quem não trabalha, só não erra quem não faz. Mas a gente tem antes o cuidado, maior cautela, porque foi essa a minha história de como eu fui formada, de como eu tive minhas experiências. Então, não é tão simples o meu processo. Não é insegurança, não é resistência. É meu próprio jeito
de atuar, de agir, o meu modelo mental que me conduz. Às vezes isso é rotulado como algo que é inadequado. E no próprio movimento social também, tudo você começa a ver que já tem aquilo que já tem, digamos assim, ela já não está tão mais envolvida com esse assunto. Vamos para outro, vamos falar aqui, já fala longe. Enfim, tem uma série de elementos sutis que vão acontecendo e você vai vendo que você já não está mais tão integrada ao grupo como estava antes. Agora, também isso tem assim, eu sei que eu vou mudar minha forma de ser e de pensar, e que o outro grupo tem a dele. Então, eu também não posso sentir que tudo isso é preconceito e etarismo. Uhum. Eu tenho que sentir um movimento natural de eu estar migrando para um outro grupo de interesse. E aquele grupo de interesse, eu também tenho muito cuidado para respeitar as escolhas do grupo jovem ou daquele grupo que pensa diferente. Porque aí é que entra também a minha forma de reagir. Nem tudo é preconceito, nem tudo é etarismo. Sim. É um processo natural de escolha de identidade que pode ter entre os grupos. Uhum. Então, tem muito etarismo, sim, tem muitas características, formas sutis de expressar o etarismo, mas também tem, às vezes, a minha sensibilidade extrema para ver e trazer para mim essa situação. Porque isso não foi feito para a Maísa, para a Marta. Esse movimento, ele é muito mais amplo. Ele é para um grupo que está dentro daquela característica. Então, para que eu não me fragilize mais do que o necessário, para que eu não incorpore mais do que o necessário este movimento que vem de fora para mim. Uhum. Então, é uma forma de me preservar também, é estar muito atenta para não levar tudo para um extremo, porque senão isso vai me limitar, isso vai me inibir para o movimento. Então, a leitura mais equilibrada, a visão mais coerente com esse universo, e o olhar não é pessoal, é muito mais de um contexto. Então, eu posso ir, pensar, refletir e ter alternativas de como eu superar. Talvez não naquele ambiente, mas em outro eu reconstruir a minha própria capacidade para ir e retomar aquilo que para mim tem significado. O meu propósito de trabalhar, de pertencer a um grupo produtivo, de estar num ambiente organizacional. Nossa, quanta sabedoria. Antes de começar a puxar um pouco para a temática mais do Bengalas, Maísa, eu queria só escutar de você também. Quando você escreve o livro, quando você encabeça o Fórum 50 Mais, né? O que você leva? Eu até estou em falta, viu? Porque eu não li ainda seu livro, preciso ler. E não vou mentir, né? Estou com vergonha, mas ainda não li. Mas quando você encabeça esses movimentos, o que é que você está levando, né, para essa pauta de discussão? Você está sensibilizando o empresariado, sensibilizando a gestão de pessoas, você está sensibilizando a própria pessoa que está e ajudando a própria pessoa que está envelhecendo a continuar se sentindo útil e produtivo. Então, qual é o seu foco nessas ações que você tem feito aí no mercado? Marta, é um objetivo não tão direcionado para. É muito mais uma situação de se estar problematizando, trazendo uma questão para dizer assim, e aí, está na tua pauta? Me lembro muito quando nós estávamos nas entrevistas, porque o nosso livro tem um suporte de desenvolvimento dele, nós fizemos entrevistas com muitos CEOs, e pessoal, gestores de pessoas, e também com profissionais 50 a mais que já viviam as dores do processo e que também trazem o seu olhar, como foi, como superou, como
Então, que incômodos isso traz e onde encontrar alternativas para superar. Então, a gente buscou muito na fonte real. Não adianta ir para o mundo da literatura, tudo, porque lá tem muita coisa. Mas o nosso foco era ver como isso está realmente acontecendo. Uhum. O que a pessoa que está vivendo traz. E me lembro que executivos que foram entrevistados falaram assim, mas, Maísa, nunca esteve na minha pauta esse tema, diversidade etária. Eu tenho, a minha empresa tem muitas ações para diversidade de gênero e diversidades em outros campos, mas diversidade etária não está. Então, eu vou anotar aqui para passar para o meu gestor de pessoas, que realmente você tem razão. E você vê que nós ouvimos isso dos nossos entrevistados. E, a partir daí, é que veio mais a certeza de que esse era um tema que sequer estava ainda sendo discutido ou conscientemente visualizado nas organizações. Apesar delas estarem com ações claras em direção a esse tema, a esse assunto. Uhum. Mas não era algo tão direcionado conscientemente. Era mais um movimento que se dá a partir de uma observação, às vezes, de que você já não tem mais a mesma vitalidade para pegar determinados tipos de entregas, de produtos. Quer dizer, uma questão apenas de consciência, de adequabilidade. Adequação, que não desvaloriza em nada o profissional, né? Não, até o jovem mesmo, nem todo jovem ele está pronto para estar em determinada posição. Que ele tem questões próprias, não só de limite de saúde, mas até mesmo de preferência de escolha. Sim. Então, não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o respeito, com a valorização, com o olhar da pessoa. Pessoa independente de idade. Agora, óbvio, já na maturidade, eu já tenho alguns limites. Eu, por exemplo, mas eu tenho dificuldade de mobilidade. Então, eu não posso estar numa função, numa posição, onde eu tenha que subir escadas, onde eu tenha que fazer caminhadas enormes. Isso é um limite. Mas eu tenho muitas outras características e competências que superam esse limite e que eu posso estar em uma outra posição. Sim. Qualquer adequação que seja para a pessoa, não só por ser idosa. Então, só para ver se eu entendi, então o seu papel hoje está muito em promover a discussão, em jogar luz nesse tema, para que a gente juntos encontre o caminho, né? Naquela linha caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Até porque é novo. O Brasil não é um país que está envelhecendo agora, diferente de países como os países europeus, né? Então é isso, o seu papel está sendo de provocadora. O papel que nós tivemos no início, de quando começamos, já fizemos nossa empresa, eu, meu sócio Fábio e outros parceiros também que em momentos de projeto estavam conosco, já fizemos muitos trabalhos de preparação para a aposentadoria, trabalho de preparação de pessoas já numa faixa etária 50, 60, para reposicionamento de carreira, para redefinição, inclusive, onde melhor você se enquadrar a partir não só de suas competências, mas também de suas escolhas, daquilo que para você hoje é algo que tem valor para que você se reenquadre como estilo de vida, como preferência. Nada errado. Nós temos todos que estar muito conscientes do nosso momento e quais são as escolhas que vão ser positivas para mim e positivas para aquele empregador ou para aquele cliente que eu estou prestando serviço. Então, a gente tem feito muito esse trabalho. Maravilha. Mas o trabalho maior que temos, desde o nosso livro até todo o movimento que temos, tivemos
trabalho com Diálogo 50 a mais, onde fizemos muitas lives, e isso foi atingindo pessoas, foi envolvendo, criar um ambiente para mudança de mentalidade, especialmente no ambiente organizacional, que é onde é o meu espaço de maior, digamos assim, convivência, onde eu vivi a minha vida toda em empresas públicas, privadas e não governamentais, onde eu sinto que conheço exemplos, que tenho vivências, que essas dores também já chegaram para que eu as experimentasse. Então, a partir daí. Mas tem todo um outro campo onde os maduros estão, no campo social, em outro no esporte, no lazer, em todos os outros movimentos, onde o que nós trazemos como reflexão também estão envolvendo os sêniors, onde é que ele esteja. Não só despertar as organizações, mas, acima de tudo, despertar o indivíduo, a pessoa. Você que está numa faixa etária de 50, 60, 70, 80, por que não? Sim. Porque temos profissionais de 80 anos ocupando posições de relevância, fazendo entregas maravilhosas, e isso cada vez mais vai aumentar. Sim. Porque cada vez mais eu estou vivendo mais, e eu vou ficar em casa fazendo o quê? Eu preciso participar desse processo de construção, de geração de valor, de entrega, de me sentir útil, e ter um horário para levantar, e ter uma rotina para cumprir, e ter algo que eu preciso saber. Se eu não estudar, se eu não aprender essa nova tecnologia, se eu não aprender essa nova metodologia, se eu não participar de uma discussão, eu não estou pronta. Quer dizer, você estimular esse meu aprendizado contínuo, porque eu tenho algo que tem significado que eu estou aprendendo. Então, esse movimento, ele vem em decorrência daquilo que eu devo de estar preparada para entregar. Então, eu vim bater papo com você. Nossa, que ótimo! Mas eu agora já estou aprendendo muito pelo que você está fazendo no Bengalas. Então, a partir daí, agora, eu já tenho um outro olhar. Eu já tenho algo que eu tenho que aprender, porque aqui eu já estou ouvindo de você elementos que antes eu não tinha o foco tão claro. É um processo de estímulo ao aprendizado contínuo. Eu tenho uma alegria, assim, que minha grande escola profissional foi a Odebrecht, com o doutor Norberto Odebrecht, que trabalhou até os 94, se não me engano, e estava internado já próximo, né, da sua passagem, e estava ali ativo, né, mesmo doente. E de uma organização que, a despeito de tudo que aconteceu, sempre valorizou o convívio intergeracional. Ele tinha um gráfico, eu me lembro, lá no Núcleo da Cultura, que mostrava esse convívio intergeracional, né? O jovem chega cheio de energia, tempo, né, criatividade, mas tem um maduro que talvez não tenha mais tanto tempo, nem mais tanta energia, mas que tem uma sabedoria, que tem uma experiência. E quando você tira o foco do conflito intergeracional para o convívio intergeracional, você tem uma riqueza muito grande. Então, acho que essa sensibilização, também chegando para pessoas mais jovens, ela é importante, né, para que ela saiba aproveitar essa troca. Mas agora eu vou puxar um pouquinho para o Bengalas, né? Então, como você sabe, nós somos uma comunidade de filhos de pais idosos, são filhos cuidadores. Nós estamos, na maioria, enquadrados num fenômeno que é hoje uma bandeira minha pessoal, que é o fenômeno da geração sanduíche. Essa geração de pessoas que os pais estão vivendo mais, então elas estão cuidando dos pais, tiveram filho mais tarde, então muitas ainda têm filhos em casa, né? Famílias menores, o que faz com que o cuidado se concentre em poucas pessoas, se concentra mais nas mulheres, porque a mulher, naturalmente, é esperado dela esse papel cuidador. No momento, né, porque esse público da geração sanduíche está aí entre os 50,
60 anos e que está em idade produtiva, né? E hoje uma angústia que eu escuto na comunidade bengalas é dar conta disso tudo, né? Essas mulheres estão exaustas porque tem que dar conta disso tudo. Eu entrevistei aqui nesse podcast a vice-presidente da BRH Bahia, Daniela Facchinetti, e a gente estava discutindo justamente isso, assim, a empresa, esse olhar da empresa que você trouxe para a questão de gênero, já olha a mulher como aquela pessoa que vai tirar licença maternidade, que está de TPM, que leva o filho na escola, que leva o filho no médico. E agora essa mulher madura, ela está na menopausa, que também tem impactos biológicos no corpo, e ela está com essa novidade, que é tendo que levar os pais no médico. Eu tenho, pelo menos, na minha rotina semanal, um turno dedicado a resolver questões ou burocráticas ou de saúde dos meus pais, né? Só que eu sou consultora, eu sou autônoma. Quem é empregado, quem está ali com a carteira assinada, eu imagino quanto de estigma vem a mais para essa mulher que, além de tudo isso, ainda sai para levar o pai, a mãe no médico, ainda sai porque o pai passou mal, porque a cuidadora faltou. Você tem escutado sobre isso no mercado de trabalho, nas suas vivências ou nas suas... Eu não sei se você tem mulheres também que estão sendo suas clientes de coaching, de mentoria. Isso aparece para vocês? Isso que eu estou escutando no Bengalas? Marta, primeira coisa que você traz são mulheres com essa carga. Não, eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Eu não tenho filha. E meus filhos, quando eu estou próximo deles, e a partir de agora... A partir de agora, eu sei que cada vez mais eu vou demandar a atenção deles, porque eu estou aos 78 anos, que eu vou viver até 100 anos. Eu já preciso de uma rede de apoio. E eu vou contar com meus filhos, 2 homens, 2 profissionais, que vão viver também essa realidade. Então, não só são as mulheres, os homens também. Até porque o movimento hoje, dessa divisão, não está tão rígida. Homem e mulher, vão lá. Mas só uma curiosidade, no Bengalas, eles são 5%. Mas esse é um outro recorte, Marta. Os homens, eles são mais difíceis de chegar junto, de se engajar, porque não veem isso como algo que os incomode tanto, ou se vê, tem ainda um pouco de resistência, de cuidado para não assumir. Sim. Mas eles vão aos poucos se integrando, pode ter certeza, porque também essa mentalidade aí do homem, ela está sendo ampliada. Sim. Eles estão percebendo, aos poucos estão se envolvendo. Mas voltando, o que você traz aí, essa superposição de demandas, é real. É real. A mulher, inclusive, Marta, eu faço parte de um grupo de estudos sobre mentoria feminina no Instituto de Mentoria, que eu integro já há muitos anos, e nós temos lá um grupo só trabalhando e estudando com essas causas de mentoria feminina, porque a mulher, ela tem um campo muito mais amplo de demandas, de situações, frente a essa realidade que ela vive. Sim. Como você trouxe, tem momentos da menopausa, tem momentos da maternidade, tem momentos em conflitos de separação, tem momentos de filhos, como lidar. É uma série de elementos, além de ter a própria necessidade dela de estar todo dia muito bem preparada, a demanda da sociedade para essa questão da imagem. É cruel. Uhum. De repente, cobra muito mais da mulher do que do homem. E a mulher foi criada também com uma visão de que isso tem uma importância primordial na sua rotina do dia a dia. Tudo isso aumenta a demanda. Tudo isso gera, às vezes, até conflitos. Sim, muitos. De qual a minha escolha?
O que que eu, qual é a minha prioridade? o que que eu priorizo, né? Como é que eu vou priorizar o trabalho e não meu filho? Não, Mas e outra coisa da minha própria relação afetiva, se eu não estiver respondendo, se os cabelos não estão, tal, e eu fico insegura. É bem complicado esse universo aí que a mulher lida na sua trajetória pessoal e profissional. Isso impacta na carreira, sim. Isso impacta no bem-estar da mulher, sim. Isso impacta na agenda de prioridade, sim. E nas organizações nós acompanhamos tudo isso. Porque ao atender uma mulher, você só não vai ouvir dela a questão de competência técnica. Você tem que trabalhar com ela de forma integral. Porque, às vezes, a própria necessidade de ajuda que ela está não é numa habilidade. É de como ela se trabalhar para poder, inclusive, estar pronta para exercer aquela habilidade na plenitude. Porque a habilidade ela tem. O que está limitando são essas variáveis, outras, que se interconectam. E ela precisa estar, de certa forma, tendo uma mentoria, um trabalho de ajuda, para dar luz, dar um caminho e quebrar alguns paradigmas que ela tem em relação até a essa Mulher Maravilha, sim, que é algo que nos é cobrado o tempo todo. E nós também somos frágeis, nós também temos necessidades, nós também temos carências, temos sonhos. E daí? Se eu só me dedico a estar cumprindo aquilo que é demanda para o outro, que é demanda para a sociedade, eu onde fico? Então, é um outro conflito que tem nessa relação e a gente percebe tudo isso. A mulher que ocupa a posição de liderança, a mulher que ocupa a posição executiva, ela vive muitos conflitos, ela vive muitas dificuldades para sustentar o desempenho, para sustentar uma imagem e, ao mesmo tempo, lidar com esse universo que nós estamos aqui trazendo, tão conturbado de demandas, de expectativas, enfim. E é isso que a gente vê no ambiente organizacional. Aí você diz, tem receita de bolo? Não tem. Não temos como chegar aqui e fazer um memorial, se faz assim, assim. Não. Isso é um trabalho individual, personalizado, por profissionais que estão no campo da convivência, das relações com carreira, com o mundo do trabalho, com, inclusive, vivência para ver qual é o melhor caminho para uma, não é para outra. Porque cada mulher encontra a sua alternativa, encontra a sua solução, encontra meios para superar todas essas dificuldades, ou talvez até conflitos pessoais, de um jeito que para ela é o mais adequado, de um jeito que o momento dela está, digamos assim, mais propício. Não tem uma receita. Agora, o que tem é o seguinte, as mulheres hoje que estão conscientes das barreiras que têm, daquelas dificuldades que tem, dos limites que tem, mas, ao mesmo tempo, vê também toda a força que ela traz, toda a competência que ela traz, toda a condição, inclusive, que ela tem para desempenhar posições tão bem quanto ou melhor do que outros profissionais do sexo masculino, essas mulheres, elas superam. Porque elas buscam ajuda, porque elas veem a realidade com clareza e porque elas se organizam, sim, para pensar nelas, para olhar a carreira com carinho, para lidar com esse entorno com um certo equilíbrio e, no final das contas, mantêm-se confiantes, mantêm um autocontrole bom, trabalham suas questões emocionais, a inteligência emocional bem trabalhada para ver como reagir a cada momento. É isso que a gente vê no ambiente organizacional. Essa relação de ajuda que cada vez mais deve ser intensificada. Inclusive, quando você fala da mulher que cuida, da mulher que dedica aos seus familiares, aos seus pais,
Uma das coisas que a gente tem feito muito é as organizações até indicando mentoria para essas mulheres, para que ela conviva adequadamente com essa realidade e não tenha impacto na sua carreira, e não tenha impacto num processo que, se ela hoje não cuidar, amanhã, porque os pais ficam até um momento, os filhos ficam pequenos até um momento. Tudo é uma situação, mas se ela está cuidando da carreira, ela passa todas essas fases e ela vai mantendo a carreira e a satisfação permanente, porque é o que fica. Independente do momento, ela precisa estar atenta para este movimento da sua carreira, do seu movimento profissional, até para se manter segura, independente, confiante, independência não só financeira, mas independência emocional e independência na questão das relações, tanto com a família, como com a questão profissional, como com a sociedade. Sim. Tem um aspecto também relacionado ao mercado de trabalho, porque quando a gente está falando das mulheres líderes executivas, que é o universo que a gente lida mais, eu e você, como consultoras, uma mentoria, elas têm acesso a isso. Quando a gente fala de um grupo que aí já está em cargos mais operacionais, né, ou com uma qualificação menor, o que as estatísticas estão mostrando é a evasão do mercado de trabalho para o cuidar, né? Primeiro, ou a evasão porque a pessoa não tem quem cuide, não tenho como pagar um cuidador, eu vou pedir demissão para cuidar desse familiar, ou às vezes até sendo demitida por faltas, porque a legislação não cobre. Então, mas é legal porque tem outras mulheres trabalhando em políticas públicas ou com empreendedorismo feminino, para que essa mulher que largou o mercado de trabalho e está cuidando da mãe possa produzir em casa, vai fazer bolo, por exemplo, não fique parada, até para que ela tenha a sua longevidade, senão ela vai perder o sentido da vida, né? Então é uma área assim que me sensibiliza muito, inclusive é o foco da minha psicologia clínica é essa, porque a gente que ama trabalhar sabe o quanto o trabalho enobrece e é importante. Vou puxar um outro assunto dentro do Bengalas, que eu escuto, mas aí acho que você até como uma pessoa madura, sênior, pode contribuir muito. Às vezes eu vejo as membras e os membros da comunidade Bengalas desestimulando a longevidade, seja doméstica, seja profissional, porque fica com medo, né? Meu pai, você não tem mais idade para isso, para estar saindo na rua, você não precisa mais fazer isso, por que não se aposenta? Né? Não vá cozinhar não, porque você pode se queimar. O que você diria para esses filhos e filhas, assim, porque é meio tirar prazeres, autonomia dessa pessoa idosa. Marta, é muito mais do que tirar prazer, do que tirar autonomia. É até uma certa proteção para o próprio filho, porque na medida que meu filho me estimula a estar ativa, a vir, a fazer um trabalho, tudo, ele sabe que ele tem que dar mais atenção para mim, porque eu estou mais vulnerável. Na medida que eu me mantenho em casa, ali, que ele sabe, às vezes até com câmera me olhando, com cuidador, tomando cuidador, tudo mais, ele tem muito mais tranquilidade, tem muito mais segurança. Então, eu diria para você que eu vejo isso com muita preocupação mesmo, muita tristeza, porque eu percebo, não, minha mãe, você não precisa mais fazer isso. Não, mãe precisa sim. Ela precisa fazer, ela precisa se sentir útil, ela precisa sentir que tem um sentido ainda para aplicar sua energia, para se dedicar, um prazer de fazer algo e fazer uma entrega. Fazer um crochê, fazer o crochê, dá para uma neta, dá para ou até vender, se for o caso dela ainda tenha essa disposição e queira até fazer como negócio mesmo, como tem mercado para isso. E as pessoas idosas têm habilidades fantásticas. Então, em vez de
trazer o CCA, o criticar, falar, não, mas a senhora é teimosa. Já falei que não é para fazer. Espera aí, gente. O idoso tem limite, mas ele não virou criança. Criança é uma fase da vida. O idoso tem limite, sim, tem dificuldade, mas é outra fase. Sim. Se ele é saudável, se ele tem uma doença neurológica, neurovegetativa degenerativa, é uma coisa. É uma coisa, mas... Aí é um outro tratamento que deve ser feito com orientação de especialistas. Não tenha dúvida. Mas, se o idoso é saudável, está na plena condição de consciência dos seus atos, tem alguns limites. Eu me lembro que eu ouvi uma mensagem, um vídeo de uma geriatra. Eu já disse meus clientes que eles são teimosos. Filhos, seus pais são teimosos. Eles precisam obedecer e fazer. Gente, aquilo me chocou tanto. Que horror. Porque não é a autoridade que vai me ajudar. Por favor. A autoridade tem hora, momento. Mas no dia a dia, eu preciso é de troca, é de compreensão, é de apoio. Se meu filho me diz, mãe, hoje você não vai dirigir mais, ou você não vai fazer isso por causa desse risco, tal, é uma coisa. Mas me tirar o prazer de fazer algo que eu posso, simplesmente por me excluir, porque você acha que... Marta, eu preciso saber que eu também ainda tenho vontade. Uhum. Eu também tenho sonhos. Eu também tenho necessidade. E não são iguais a dos meus filhos, por mais que eles me amem, por mais que eu os amem. Somos diferentes. Então, que tal filhos e pais dialogar mais? Sentar, conversar e os filhos até ter um pouco mais de cuidado para ver. Meu pai, ele tem quantos anos aqui, Marta? 5, 10, que não sei. Então, por que tirar o prazer de algo tão simples que eu ainda posso ter? Simplesmente por a necessidade de dar um não. Às vezes, porque o seu tempo está curto para dedicar mais atenção para mim. Busca uma alternativa. Então, para filhos que lidam com esse cuidado excessivo, lembre-se, por amor também pecamos. Por amor também, às vezes, tiramos o prazer. Eu estou falando com uma pessoa que estou nessa faixa etária e que vejo, acompanho muitas pessoas que conversam comigo. Nós falamos de igual, nós trocamos. Quanto sofrimento tem, às vezes, em uma mãe. Mas, olha, minha filha disse que... Minha filha falou, minha filha não quer. Fala com muita dor, com muita mágoa. E ela poderia fazer. Talvez não como ela queira, mas encontrar um caminho do meio para equilibrar. Então, é difícil dizer isso, sim. É difícil para os nossos filhos, geração sanduíche, porque eles também estão sobrecarregados. Eles fazem isso por amor. Eles fazem isso, talvez por desconhecimento do que esta pessoa idosa está vivendo em seu momento, das dores, dos conflitos. É difícil viver num momento onde eu estou perdendo muito, Marta. Eu estou perdendo muito da minha capacidade. Eu estou perdendo muito na minha rede de amigos. Muitos já estão indo. Percebe quanta perda tem a pessoa idosa? Às vezes, alguns prazeres, porque você tem questões de saúde, né? Já não pode comer um doce, já não pode tomar uma cerveja. Você percebeu? E ainda, coisas simples que eu ainda posso fazer. Mãe, você não pode sair. Peraí, eu não posso sair por aí sozinha, andando com a bolsa na mão, com joias, tudo. Mas será que não pode conversar com a cuidadora? Vamos, ela quer ir onde? Ela quer ir ao shopping, ela quer ir à praça, quer ir tal. Você vai com ela? Quer dizer, criar um arranjo para fazer aquilo que para mim é tão bom, se eu conseguir fazer. E é engraçado, mas é porque quem tem essa visão, como do ponto de vista do filho, às vezes é taxado como irresponsável.
Eu sou uma pessoa que eu defendo essa autonomia, né? Inclusive do meu próprio pai. Autonomia vigiada. Autonomia cuidada, mas assim, mas a autonomia, né? Eu sinto que o declínio de meu pai, o adoecimento dele começou porque ele foi aposentado compulsoriamente. Ele vinha da área pública, na época a aposentadoria era 65, imagine, tão jovem, né? Agora acho que é 70, se não me engano, ou mudou de 70 para 75, alguma coisa. Graças a Deus esticaram um pouquinho. Mas quando ele parou de trabalhar, que começou o declínio. Ele procurou outras coisas para fazer, e, enfim, isso foi muito bom para ele. E hoje eu defendo muito assim que ele se movimente, né? Porque realmente é importante para o idoso, mas às vezes dentro da própria família ou dentro da rede de amigos fala assim, mas você tem coragem de deixar, né? Mas você não vai tomar frente disso, né? Você não vai interceder nesse sentido. Aí eu falo, não, eu posso aconselhar, posso conversar, mas eu não quero invadir, né? Porque eu acho que é uma invasão. Então é um tema muito delicado que eu gosto de trazer por isso. Marta, se você percebe que tem risco nessa minha ação que eu vou praticar, se você percebe que ali tem algo que vai ser contra a minha segurança, ou inclusive por recomendações médicas, tudo tal, é uma coisa, porque aí você vai dialogar com clareza e confiança. Mas se é simplesmente por um achar que, por uma forma de ver, porque um outro vê, porque um outro acha, porque fulano não faz, porque a mãe da minha nora, ela gosta de ver televisão, ela não gosta de tomar, às vezes, uma taça de vinho. Peraí, eu estou comparando com o outro. Não pode. Tem que olhar que aquele seu idoso, ele tem também limites, mas são diferentes do limite do outro. Ele também tem preferências, tem necessidades, gostaria de diferente do outro. Então, as escolhas precisam ser conversadas. Por isso que eu digo, um diálogo mais próximo, barreira o menor possível, filhos, procurem chegar junto. Não é fácil, mas dê um pouco de atenção. Mas sabe o que acontece também, Marta? Nossos filhos, às vezes, estão com a agenda tão superlotada por esse momento de mundo que eles vivem, por essas demandas que se acumulam para a carreira, para a sobrevivência, para cumprir as agendas dos filhos, enfim, é uma loucura a vida, que às vezes na hora de dar atenção ao pai, à mãe, peraí mãe, já pega o celular e vai cuidar, peraí mãe que eu vou falar, fala bem pequenininho uma frase, porque já tem outra demanda maior. Ou toma e como frente. Por amor, porque para os pais tem a relação da compreensão do amor, ele não percebe que isso é algo que precisa ser revisto. Eu falo muito isso, assim, às vezes na pressa, né, a gente também quer resolver e atropela. Então, por exemplo, para mim é muito fácil marcar um médico, né? Eu entro aqui, às vezes, no aplicativo da própria clínica e marco. Mas é importante eu virar para minha mãe e falar assim, você quer marcar? Não é melhor você marcar, porque porque já está ocupando ela, né? Se precisar de ajuda, me fale, ajudo, né? Mas, assim, você quer marcar porque você vê o melhor horário para você, né? Você achou o telefone, você tem o telefone, mas está, assim, o tempo todo estimulando a cognição e a ação desses idosos. Mas muito aprendizado, né? Tem uma última pergunta que eu queria trazer aqui, fazendo esse link do que eu escuto no Bengalas com o mundo do trabalho, que esse universo onde você atua, que é o seguinte, eu até fiz essa pergunta também a uma geriatra. A longevidade, a gente pode ter essa coisa do artesanato, né, da aula de música, da aula de dança, mas tem determinados idosos que ainda que tiveram uma carreira profissional robusta, que tem muito conhecimento, e quando chega nessas proposições de atividades mais lúdicas ou mais infantilizadas, isso não é atrativo para eles, né?
Como é que a gente poderia usar? Eu fico querendo ter ideias, assim, né? Como palestrantes, como mentores, de quem não pode pagar, de repente, uma mentoria. Não vou falar mão de obra, mas esse conhecimento sênior, né? Em prol de quem precisa, e dando uma utilidade bacana para essas pessoas que são inteligentes e que se sentem muitas vezes infantilizadas e subestimadas por proposições que não fazem sentido para eles. Tem espaço para a gente fazer Marta, este é um campo muito difícil. Por quê? Eu tiro para mim mesma. Você vê que meu processo ele é muito intelectual. Eu tenho uma produção, atividade muito voltada para estar nas organizações ou com as pessoas o tempo todo. Isso, para mim, é algo que me dá um prazer enorme. Eu faço por escolha, faço porque gosto, faço porque me sinto estimulada e sei do que eu contribuo com todos aqueles com que eu tenho oportunidade de interagir, seja âmbito organizacional ou âmbito individual. Porque você tem consciência do quanto você traz de referência, de experiência, de conhecimento, e que isso pode ser transferido para ajuda, para a transformação dessas realidades. Mas é muito difícil, às vezes, eu entender que esta minha agenda, ela precisa ser trabalhada também para inserir outras atividades que eu até quero muito, mas na hora da priorização não fica espaço para elas. Porque você faz esse outro campo de atuação com tanto prazer, com algo que tem um significado tão grande, que você acaba pondo na prioridade e os demais não. Aí é que entra um diálogo claro com os filhos, um diálogo claro com amigos, a troca de um grupo de estudos, para mim, são ótimos, bate-papo com amigos, ouvir a experiência dos amigos que estão dizendo, eu estou fazendo aula de música, é bom ouvir. Eu tenho amigas que hoje tem professor de música, e eu fico encantada como ela traz e mostra o quanto isso está sendo positivo. Tenho amigas que estão participando de grupos de fazer crochê, fazer coisa assim, para doação. Eu fico encantada quando vejo como elas compartilham isso como algo positivo. Outras trazem a questão de estar com o neto fazendo um bolo. Enfim, cada um tem uma experiência e que eu ouvindo me mobiliza. Então, não é fácil, porque nós criamos também, nós maduros, criamos uma rotina de vida, criamos aquela... E, às vezes, não é que você não valorize e não goste, é que é desconhecido também. Então, você não experimentou, e cá você já experimentou. Cá você tem domínio. Então, você acaba priorizando. Então, acho que tem a questão do próprio grupo social, que se eu me envolvo, se eu estou expandindo, eu vou abrindo para essas possibilidades. Tem a questão do diálogo com a própria família, lhe dando apoio, inclusive, sugerindo, trazendo trocas. Quem tem netos, quem tem familiares mais jovens, é uma forma ótima de chegar junto, de mostrar, olha, minha avó, isso aqui tal. Você vai criando, digamos assim, interesse por aqueles elementos. E tem aquele que é o direcionamento mesmo. Vamos trabalhar, não diria com um trabalho terapêutico, mas vamos trabalhar com uma mentoria, com alguém que possa chegar, alertar e até lhe ajudar a fazer o seu plano de ação, de prioridades, com uma visão mais ampla. Não ficar só com uma atividade, porque essa coisa, esse movimento que você faz, incorporando coisas que
Isso, inclusive, para o nosso desenvolvimento cognitivo, mental, a nossa saúde emocional, isso é importante. Eu não posso ficar 8 horas sentada, só ali atendendo e fazendo. Eu preciso ter isso, mas eu preciso também ter amigos, eu preciso também ter um outro tipo de atividade manual. Então, dentro dessa linha da saúde, da minha qualidade de vida, pode ter ajuda para que o meu plano de ação ele seja ampliado. E eu só vou encontrar com isso satisfação. Eu vou descobrir coisas, eu vou de fato estar me renovando, eu vou me sentir muito mais, digamos assim, fortalecida, porque eu descobri que tem desafios fora do meu campo de atuação. E são desafios que começam a ajudar também no meu campo de atuação. Então, esta questão, ela é trabalhada de uma forma com família, de uma forma com amigos e de uma forma profissional mesmo, quando a questão se torna difícil de se superar. E eu digo para você, nós maduros temos também dificuldades, às vezes, de perceber onde está o nosso próprio processo de bem-estar. Por quê? É zona de conforto mesmo. Por que não? É zona de conforto. Mas quem nós tem? Sim. Não é porque eu tenho experiência, eu tenho tudo, que aquela coisa eu trago para mim. Não, eu preciso de ajuda. E essa ajuda se dá nessas pequenas coisas que você está trazendo. E lhe digo, família, netos, filhos, amigos, tem uma força muito grande nessa hora de romper um pouco essa condução que nós temos, às vezes, de não querer ver, de não querer abrir para novas perspectivas, até de ocupações mesmo, coisa para fazer. E quem quiser sua ajuda qualificada, Maísa, onde é que te acha? Você tem Instagram? Marta, eu não sou muito desse universo. Eu tenho um Instagram que eu não alimento muito, mas a gente se conhece. Né? No mercado Bahia, todo mundo acha, todos. Mas tem o Instagram da Damicos, não tem? Tem o Instagram da Damicos, que esse é bem alimentado. Mas lá a gente põe normalmente produtos de campo profissional, muito mais para as organizações. Uhum. Mas eu faço parte de grupos como Gente e Gestão, como da BRH, como contatos com muitas pessoas amigas e do grupo aí de contatos profissionais que tem muita sinergia com o que fazemos. E o próprio Instagram, que é Maísa Santana Neville. Maísa Santana Neville com 2 L's. Tem o LinkedIn também. O LinkedIn, que é importante. E agora, com o Fórum 50+, que nós vamos estar realizando nos dias 10 e 11 de abril, aqui no auditório da Federação das Indústrias, aqui no STIEP, nossa, gente, quem for maduro, vai lá, porque a gente tem muita coisa a discutir, inclusive nesse campo de questões que eu estou aqui trazendo com vocês, que Marta está trazendo. Temos muitos elementos que estamos trazendo, profissionais, especialistas, pessoas maduras, com larga experiência de trato com as organizações e também com profissionais maduros, com pessoas maduras. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para refletir, para problematizar, para aprender e para ensinar. Porque sempre quando se aprende, ensina, né? É uma troca. Então, fica aí um convite para toda a comunidade Bengalas, para a gente estar lá no Fórum 50+, longevidade ativa e produtiva de valor, que vamos ter muito a ganhar com essa troca. Pronto, eu vou repostar no Instagram da comunidade Bengalas o Fórum 50+, e quem tiver interesse no trabalho, principalmente trabalho de mentoria, de recolocação, de carreira na maturidade,
aí pode fazer contato com a gente, que a gente põe em contato com Maísa. E Maísa, queria te agradecer a disponibilidade, te agradecer a generosidade de compartilhar a sua experiência e te desejar muito sucesso nessa trajetória sua, que ainda vai aos 100 anos, se Deus quiser, né? E que é tão importante para conscientizar e mudar o modelo mental, como você fala, das nossas empresas com relação a esse olhar sobre o profissional sênior. E aí eu passo a palavra para você dar seu último recado e encerrar. Marta, eu é quem agradeço a oportunidade de interagir com a comunidade Bengalas, que temos muito em comum. Independente de qual seja a linha que você está conduzindo, mas quem está aí nessa comunidade são pessoas que estão interligadas com aquilo também que nós acreditamos e fazemos e que das nossas necessidades. Porque os maduros, de certa forma, se conectam por muitas questões comuns. E uma delas é essa, é quem vai cuidar, onde vamos morar, quem vai cuidar quando estivermos em um momento de dependência. Quem vai cuidar de mim? Quem vai me apoiar? Meus filhos terão condições, ou seja, tudo que você traz das discussões, elas fazem parte também das nossas necessidades, preocupações e medos. Porque a gente também olha para tudo isso como algo desconhecido. Agora, temos que encarar, saber como lidar e caminhar. Caminhar com confiança, a gente chega lá. Então, para vocês que estão aí ouvindo, gente, o melhor que eu sinto que eu estou ouvindo aqui é que essas questões estão sendo colocadas na mesa, que estão sendo discutidas. Não tem certo ou errado. A minha forma de ver e perceber, que eu compartilhei com vocês, faz muito parte de um jeito como eu convivo, como eu lido com a situação e comigo mesma. De repente, cada um encontre a sua forma de como conduzir melhor a relação consigo mesmo e a relação com seus pais, a relação com aquelas pessoas que vocês amam e que querem o melhor. Agora, cuide de saber. Por amor também, às vezes, a gente toma decisão que nem sempre é aquela que é melhor para si mesmo e para o outro. Então, reflitam a cada decisão. Pare um pouco para pensar. Deem-se um tempo para analisar, inclusive, como cada um está seguindo e você mesmo vai se dar a resposta. Se a sua escolha em relação às orientações são as melhores ou se tem melhorias a fazer no dia a dia. Eu acho que esse é o grande segredo da gente cumprir nosso papel, contribuir e ter nosso propósito, de certa forma, é assegurado, é a reflexão consigo mesmo e a reflexão com o outro, com quem nós nos conectamos. Muito obrigada e até breve, quem sabe a gente de novo pode se encontrar. Com certeza. Eu agradeço e lembrem que na comunidade Bengalas vocês têm esse espaço de troca e de reflexão. Aqui a gente cuida de quem cuida e a gente cuida também do nosso próprio processo de envelhecimento. Então, por isso que é uma comunidade. Obrigada e até o próximo episódio do podcast Bengalas.